Olá, meus irmãos, irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Bruno, sou seminarista da Igreja Batista Primeiro Amor e hoje eu vou estar trazendo para vocês a aula de número 9 da nossa EBD, o Ser de Cristo e o Reino de Deus. O texto-chave se encontra em Mateus 13, de 1 a 58. O irmão pode estar lendo aí em casa depois, a gente vai estar lendo algumas partes dele durante a aula. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o reino de Deus. É lógico que a nossa intenção não é nunca esgotar o assunto, pelo contrário, a nossa intenção, então, como professores, assim como na escola, assim como em qualquer faculdade, é sempre aguçar no irmão essa vontade de aprender mais, é falar um pouco daquilo que Deus tem revelado no nosso coração, mas é importante a gente dizer que o Senhor ele quer revelar a você, ele quer fazer uma revelação particular, ele quer falar ao seu coração também. Então, o irmão esteja lendo, esteja buscando, esteja estudando depois dessa lição e buscando no Senhor novas revelações. Às vezes, alguma coisa que a gente deixou de falar, alguma coisa que você pensou, que Deus colocou no seu coração, tá bom? Se você não faz parte do nosso ministério, fique tranquilo, porque talvez você esteja preocupado de não ter o material, mas nós vamos estar projetando aqui durante a aula. Se você já tem a nossa revista da nossa lição, eu peço que você acompanhe, que faça anotações, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Então vamos lá, o reino inaugurado por Cristo. Não podia ser diferente. Jesus é aquele que veio para inaugurar um novo reino. Olha o que está dizendo, o que Kate Phillips disse. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riquezas, segurança e status, as coisas que o mundo tanto almeja perdem o valor. A pessoa que toma a cruz, que está crucificada com Cristo, não fica ansiosa pela manhã, porque o seu futuro está nas mãos de outro. E aí eu gostaria de estar lendo com vocês Lucas 46, o versículo 26 e 27. O irmão pode estar acompanhando aí na sua versão mesmo, na Bíblia que você tiver em casa. E diz assim, ó, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É bem parecido com esse pensamento de Kate Phillips. Ele teve essa reflexão ao estudar as Escrituras, de que nós deveríamos então encontrar mais valor nas coisas de Cristo, nas coisas que fazem uma conexão com o reino de Deus, do que naquilo que nós temos no mundo. Esse texto que nós lemos de Lucas, nós precisamos seguir, carregar a nossa cruz. Se nós amamos mais as coisas deste mundo, então nós vamos estar nos desconectando do nosso objetivo primordial, que é servir ao Senhor. Olha o que diz aqui na nossa lição. Status, segurança, a opinião de outras pessoas a seu respeito, poder, dinheiro. Se qualquer uma dessas coisas ainda são preocupações para você, se isso faz você perder o sono, se isso te impede de desfrutar a bênção que é viver no domínio de Cristo sobre a sua vida, é porque alguma coisa está errado. Para pensar, se alguma dessas coisas tem tirado a sua paz, tem tirado, então, aquilo que você tem que fazer, tem te desviado da obra do Senhor. Será que isso ainda tem incomodado você? Será que isso ainda tem te impedido de fazer mais daquilo que o Senhor já tem preparado para você? E aí temos mais algumas perguntas. Você se considera morto? Já se considera que você está vivendo a vida em Cristo? Você já tomou a cruz de Cristo? Ou como isso soa para você? Será que isso soa um pouco ofensivo ou um pouco extremista? Não é mesmo? Isso não, o irmão não precisa responder para mim, isso é algo que é bem particular, é algo que é entre você e Deus. Deus, ele sonda os nossos corações, né? Ele vai ver a sua sinceridade, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem deixado de viver para o Cristo. E mais uma coisa que a nossa lição traz é pedir para que o Espírito te ajude a confiar na promessa. Mateus 10:39 vai dizer o seguinte: quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A vida verdadeira está depois da morte do eu. Isso é engraçado porque chega a ser meio paradoxal, né? Chega a ser um conflito. Então você vai morrer para viver. Mas é porque nós, como cristãos, nós realmente precisamos nos conscientizar que as coisas deste mundo, que as coisas terrenas, as coisas desta vida, elas não são mais importantes do que servir ao Senhor.
Isso não quer dizer que então nós não vamos ter filhos, que não vamos casar, dar por casamento, que nós não vamos ter sonhos, que nós não vamos almejar outras coisas, que não vamos almejar um carro melhor, uma casa melhor. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas que nós precisamos sim ter como norte, ter como objetivo final da nossa existência, como objetivo que nos direciona ao acordar, que nos conduz ao longo do dia, servir ao Senhor, tomar a nossa cruz e servi-lo. Ao longo do caminho, Deus ele vai nos abençoar, ele vai nos dar oportunidade, ele vai abrir as portas do céu para te abençoar, ele vai permitir que você encha, os seus celeiros, mas os seus recursos, eles precisam estar à disposição do Senhor. É isso que a gente precisa entender quando a gente fala de reino. Se você imaginar, por exemplo, como era o reinado dos reis, que a gente estuda em história, você está então vivendo, imagine que você está então vivendo na sua casa, você está tranquilamente, e de repente alguém vai e bate na sua porta e diz o seguinte: eu preciso que você deixe agora a sua casa, porque o rei vai precisar dela. Então você fala: não, deixa eu só pegar minhas coisas. E a pessoa, esse emissário do rei vai dizer para você que você não pode levar nada, porque o rei também quer aquelas coisas para ele. Porque tudo é dele, tudo pertence a ele. E você fala então que você vai... só um minutinho então, meu senhor, deixa eu pelo menos levar, arrumar os meus filhos. E esse emissário do rei diz o seguinte: não, você não vai levar os seus filhos também, porque eles também pertencem ao rei. Quando nós começamos a pensar então em reino, em governança, nós precisamos entender que tudo pertence a Ele. Mas Ele dá coisas em nossas mãos para que nós possamos tomar conta, para que nós sejamos bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Amém? Então vamos estar orando para iniciar a nossa aula. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado em nossos corações o desejo por Te adorar, Pai. Nos ensina a abandonar o nosso eu, nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar como centro de nossas vidas, Deus. Nos ensina a Te servir integralmente, Pai. Que nós possamos entender que não há nada mais importante do que o Senhor, do que fazer a Sua obra, do que pregar a Sua palavra. Nós precisamos Te servir, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa possibilidade, essa oportunidade de Te servir. É o que eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade à nossa aula, nós chegamos aqui no momento de debater. É lógico que nós não temos essa possibilidade de debater em grupos, porque as nossas EBDs presenciais foram prejudicadas também com a pandemia do coronavírus, né? Mas aí na sua casa mesmo como você está, nós podemos então estar lendo alguns trechos, alguns versículos, alguns capítulos que são muito importantes para a gente estar aprendendo sobre a lição de hoje. E eu gostaria, algo que me chamou muita atenção, é que você estivesse então abrindo a sua Bíblia em Mateus 13, como eu falei para vocês, é o capítulo que norteia a nossa lição, Mateus 13, versículo 11. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este será em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nesta manhã é que você e eu que estamos aqui, que estamos aprendendo na EBD, que temos oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, de aprender direto da fonte, é que o Senhor nos escolheu por um motivo. E que nós que fazemos parte do reino, se você já entende o que significa fazer parte do reino de Deus, e talvez você não entenda, e tudo bem, nós vamos estar aprendendo isso hoje.
Mas você que é salvo em Cristo Jesus, você que congrega em uma igreja, você que busca a intimidade com o Senhor, você faz parte de um reino. E Ele permite que você aprenda coisas, Ele permite que você aprenda verdades espirituais, Ele permite que você o busque de coração. Mas existem pessoas que estarão sempre ouvindo e nunca vão entender. Você talvez conheça pessoas assim, pessoas que estão perdidas, que estão no mundo, pessoas que ouvem a palavra continuamente, que ouvem falar de um Jesus, que escutam louvores, que acham louvores bonitos, não é mesmo? Quantas pessoas vocês talvez não conhecem, como eu conheço, que escutam louvores nos carros, que escutam louvores nas suas casas porque acham bonito, porque fala de Deus, mas são pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. São pessoas que vivem uma vida completamente alheia àquilo que o Senhor quer fazer. Vamos ler também o que está dizendo em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. É o próximo na nossa revista, no nosso slide, tá bom? Lucas 17, 20 a 21. Jesus vai dizer o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E isso é muito sério. O reino de Deus ele já existe desde a época de Cristo. Ele veio para inaugurar o seu reino. E ele não é um reino visível, não é, aqui acaba, aqui é limitado, então as barreiras dessa nação e ali começa uma outra. Não. Nós que somos cristãos, que fazemos parte do reino de Deus, que nós já iniciamos o reino de Deus aqui na terra, nós então somos representantes de Cristo, de um reino invisível, mas é um reino que é muito real, que as pessoas, como a gente leu lá em Mateus, que não conhecem a Jesus, não conhecem o seu reino, são incapazes de entender as verdades bíblicas, são incapazes de acompanhar aquilo que Jesus quer fazer na vida delas. Mas Ele quer fazer. E o reino dele é muito real. Amém? Então, quando a gente continua, então, a gente chega aqui, por exemplo, logo em seguida, tentem esboçar as ideias do grupo, né? Isso a gente não vai poder fazer porque nós não podemos nos dividir em grupo. Mas já comecem a pensar essas reflexões que eu já tenho deixado para os irmãos. Por exemplo, o que é o reino de Deus? Nós lemos que é um reino invisível, não é? Ele também não é um reino como nação, não é um reino que tem um território definido, que tem um exército tão claro, né? Nós sabemos que existe sim o exército de Deus, que nós fazemos parte desse exército, mas você não consegue identificar na rua pessoas que agem dessa forma ou que falam, se portam de uma determinada maneira. Sabemos quem faz parte, como eu disse para os irmãos, são aqueles a quem Deus permite entender, ouvir, ver com os olhos e se apropriar das verdades bíblicas. E a quem ele é destinado, não é mesmo? Ele é destinado a todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que aceitam o sacrifício de Deus, que permitem serem remidos pelo sangue de Cristo. Uma coisa muito importante quando a gente fala de reino de Deus ou quando a gente fala de salvação é que o Senhor ele quer salvar a todos, né? As pessoas então não entendem isso. Muitas pessoas vão dizer que Deus é tão bondoso, então ele deveria salvar a todos. E de fato é isso que ele quer salvar a todos, mas algumas pessoas não querem se apropriar da salvação, não querem então serem salvas, essa é a realidade. E aqui os textos, como eu sugeri aos irmãos, né, que a gente está falando já deles, de Lucas e de Mateus, porque o reino de Deus ele é revelado às criaturas. A glória de Deus, a natureza, ela já revela a glória de Deus, como diz nos Salmos, mas algumas pessoas, elas veem, mas elas não compreendem. Por quê? Porque elas fazem parte, infelizmente, fazem parte do joio. Elas, infelizmente, fazem parte daqueles que não integraram ainda o reino de Deus. Nós precisamos trabalhar em prol dessas pessoas, mas algumas pessoas ainda não fazem parte. Quando você começa então a ler o capítulo 13 completo de Mateus, você vai ver que Jesus ele está preocupado em
falar para os discípulos sobre isso. Ele quer mostrar claramente para os discípulos aquilo que ele quer dizer. Vamos voltar lá em Mateus 13. E é muito interessante, porque as primeiras parábolas que Jesus fala, ele fala, mas ele não dá logo a revelação. Ele só dá a revelação para os discípulos. Mateus 13, versículo 10. Quando ele então vai dizer da parábola do semeador, a explicação não é dada a todos. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Quando ele vai falar da parábola do joio e do trigo, no versículo 36, então ele deixou a multidão, foi para casa, seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ou seja, aqueles que não faziam parte do reino de Deus, aqueles que ele não queria contar, não queria revelar, para que eles continuassem ouvindo e não se convertessem, ele não revelou. Ele despediu a multidão primeiro. E quando a gente olha isso, fica muito claro que as parábolas que vêm após o versículo 36, e elas já recebem a explicação, já recebem então a explicação de Cristo, o significado da parábola, é porque ele estava somente com aqueles que já eram do reino, aqueles a quem foi revelado, assim como eu e você. Tem uma parábola que é muito forte, que ela começa no versículo 47, a parábola da rede. E aí quando Jesus vai dizer então que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e pega toda sorte de peixes, todo tipo de peixes. Só que depois que os pescadores levam a rede para a praia, eles separam os peixes bons dos peixes ruins. E os peixes ruins são jogados fora. E ele vai dizer então que, assim, versículo 49, assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a Bíblia deixa muito clara essa separação que há de existir entre os que são do reino de Deus e aqueles que não são do reino de Deus. Agora, tente refletir o motivo pelo qual Jesus propagava um novo reino, né? O reino dos céus. Baseie suas respostas nos textos de Efésios, João e Mateus. Então a gente vai estar lendo só os que estão ali em vermelho, tá bom? Efésios 2, de 1 a 3. Ó. Vamos estar lendo lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o reino de Deus, ele precisava ser, o reino dos céus, ele precisava ser estabelecido por quê? Porque nós fazemos parte de um outro reino. Porque todos nós vivíamos uma outra vida, vivíamos a vida do pecado, vivíamos o império das trevas. Em 1 João 5,19, vamos estar lendo esse versículo também. Vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o Senhor, ele precisava vir estabelecer o reino dele, para que nós saíssemos da jurisdição do domínio do mal. Você precisa pensar nisso, a gente precisa refletir sobre isso. O Senhor Jesus, ele tem então o interesse de te libertar, de te fazer parte de um novo reino. E a lição então ela vai trazer o seguinte: o que é um reino, né? Para que a gente venha refletir, o que seria um reino? O reino, ele é uma forma de governo em que a autoridade reside em um rei. Isso aí eu acho que é muito claro para mim, para os irmãos, que quando a gente vai falar então de um reino, a gente precisa ter um rei que é o senhor desse reino. No caso daqueles que vivem no mundo, eles fazem parte do reino das trevas, e o senhor deles é o seu próprio pecado, é Satanás, tá bom? Olha, esses governos se estendem sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio desse rei. Então, se nós
começamos a pensar então sobre reino e nós queremos fazer parte do reino dos céus, nós precisamos entender que nós precisamos estar debaixo do domínio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que a lição ela começa falando sobre isso, sobre você abandonar as suas vontades, você abandonar os seus desejos, porque nós precisamos entender que se nós fazemos parte do reino de Deus, então nós escolhemos voluntariamente servir às ordens do Rei. E tudo entendemos então que tudo pertence a Ele, entendemos que a nossa vida pertence a Ele, a nossa vontade, os nossos filhos, nossos familiares precisam ser dele, amém? E por que um novo reino, né? Porque então tem a coroazinha aí do reino, né? Para nos lembrarmos do rei, por que então um novo reino, né? Por que seria necessário um novo reino? Olha, sabemos por intermédio da Bíblia que Deus é o Criador da terra e de tudo que existe. Ele é o Rei de toda a terra, o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Se Ele é o Rei sobre todas as coisas, se tudo já é desde o princípio dele, por que então Ele precisava estabelecer um novo reino? Já pararam para se perguntar? Vamos continuar lendo. Em Deus está toda a fonte de autoridade. Ele é o Rei absoluto do universo por direito inerente, por ser seu Criador, dono e sustentador. Ora, Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei do mundo. Né? Então, mas por que nós aprendemos que o mundo é de Satanás? É porque essa autoridade que Satanás tem, né, ou que ele pensa ter, ela existe por um motivo. A gente vai estar estudando isso mais para frente, tá bom? Ó, a Bíblia é exatamente isso aqui. A Bíblia relata os fatos de uma grande rebelião no universo. Um dos seres mais poderosos que Deus havia criado se rebelou contra ele, arrastou consigo parte das milícias celestes e cooptou a humanidade para sua rebelião. A humanidade deu ouvido a esse ser e também se rebelou contra Deus. Então, quando a gente vai pensar sobre isso, talvez não fique tão claro num primeiro momento. Mas Satanás, quando ele se rebela contra Deus, quando ele decide então que ele não vai mais ser obediente a Deus, que ele não vai mais seguir aquilo que Deus planejou para ele também, porque Deus havia planejado Satanás, ele tinha um propósito para a existência dele. Então, quando Satanás ele decide partir para a rebelião e ele leva consigo parte dos anjos celestes, ele jamais poderia fazer parte do reino de Deus novamente. Porque ele tentou usurpar, ele desobedeceu, ele via a glória de Deus e ele escolheu iniciar um novo reino. E o que a lição está dizendo aqui é o seguinte: quando ele manipula a humanidade, né, através de Adão e Eva, quando ele introduz o pecado no mundo, todos nós, a partir de então, nosso pecado faz com que nós deixemos de seguir a Deus. Nós passamos do senhorio de Deus, do reinado de Cristo Jesus, de seguir as vontades do Rei, para seguir a uma segunda vontade. A Bíblia vai falar muito em Paulo, nas cartas de Paulo, sobre essa luta que existe entre a carne e o nosso espírito, não é mesmo? E é exatamente isso. Nós vivemos, então, passamos a viver pela nossa carne. Enquanto nós não conhecemos a Cristo, enquanto a verdade não nos foi revelada, enquanto o Espírito não faz parte das nossas mentes, então nós passamos a viver de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente deseja, de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso eu. Esse é o grande perigo. É nós deixarmos nos governar pela nossa própria carne, pelo nosso próprio pecado. E isso acontece porque nós deixamos de dar ouvido a Deus, nos rebelamos contra a sua vontade, e isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que estão no mundo, eles não conseguem entender, não conseguem compreender, que quando eles deixam de servir a Deus, quando eles começam a viver para si mesmos, essa é uma forma de rebelião, essa é uma forma de se rebelarem contra a vontade de Deus, de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso. Isso é muito perigoso para eles, é muito nocivo, e mesmo nós como cristãos, como salvos, isso para nós também vem muito forte, irmãos. Porque se nós conhecemos a verdade, sabemos que Deus é Rei, que Ele é soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas, e voluntariamente nós escolhemos seguir o nosso próprio pecado, o nosso próprio eu, nós estamos correndo risco. Qual é o nosso risco? De no último dia a gente ser contado junto com um peixe.
com o peixe ruim, ou sermos contados juntos como o joio, né? Como a parábola do joio e do trigo. Será que nós temos sido joio ou nós temos sido trigo? Nós precisamos estar se perguntando, fazendo essa pergunta constantemente. Agora, com uma natureza pecaminosa e carente da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23, o homem está sujeito a pensamentos e intenções do coração que o levam para longe de Deus, sendo presa fácil de Satanás, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É isso que eu estava falando, que a gente já estava falando. Então nós deixamos então que os nossos pensamentos, que as nossas vontades nos levem para longe de Deus. Acontece que nós nos tornamos tão anestesiados com o pecado, estamos tão acostumados com o que é mal, né? Nós não, mas enquanto vivemos no mundo, tenho certeza que cada um de nós tem uma trajetória, tem um momento específico onde o Senhor o resgatou, o salvou, o limpou e o curou. Mas se você fizer essa reflexão, se você começar a se refletir de como você era quando estava no mundo, você vai pensar isso. Você não vai quase que compreender como você conseguia fazer aquelas coisas. Mas a verdade é que o pecado ele anestesia. Depois de um tempo, você se acostuma com o que é mal, você se acostuma com o que é errado. E aquilo passa a ser o seu norte. Você permite que os seus princípios sejam deturpados. Quando a gente vive de acordo com o pecado e a gente começa a satisfazer só a nossa vontade, então acontece que a nossa vontade, que deveria ser voltada para Deus, ela se torna anestesiada. Nós deixamos de entender o mal com o errado e começamos a achar que o mal é certo. Satanás ele lidera um reino contrário ao reino de Deus, com a intenção de roubar a lealdade das pessoas, enganá-las e destruí-las. Com a queda do ser humano no jardim do Éden, o mundo está sob o poder do maligno. Seu governo de influência está sobre todos que vivem na desobediência. Mas como tem sido notado ao longo do módulo, Deus não abre mão da humanidade e era chegada a hora da redenção e da vitória sobre Satanás. Então Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio trazer as boas novas de um novo reino sob o domínio do reino verdadeiro, do rei verdadeiro. Irmãos, vocês lembram daquele filme antigo, né? Agora já se tornou um filme mais antigo, do Matrix? Que os irmãos lembram desse filme? Eu acho engraçado que o Matrix ele traz uma história interessante. Pessoas que vivem em um programa de computador, as suas mentes estão totalmente tomadas, elas não sabem aquilo que elas estão vivendo, elas não entendem que elas fazem parte de um grande programa. Então, quando elas tomam noção da realidade, não sei se os irmãos vão lembrar desse filme, e lhe é desconectado aqui de trás o plug e eles conseguem enxergar a realidade. E eles entendem então que o mundo é completamente, a verdade é completamente diferente daquilo que eles viviam dentro da Matrix. Vocês lembram desse filme? Eu enxergo bem parecido o reino de Deus e o reino das trevas. As pessoas que estão no reino das trevas, elas estão vivendo num mundo, elas estão tão entorpecidas, tão anestesiadas, como eu falei antes, e que elas acreditam que aquela realidade que elas vivem é o certo, é o real, é a verdade. Então, quando nós somos desplugados, quando Jesus ele nos salva, nos transforma, ele nos tira daquele mundo, ele nos despluga daquilo que é mal. Porque é isso que ele faz, ele tem que nos desconectar do mundo. Nós precisamos nos desconectar daquilo que nós vivíamos, da nossa própria vontade. Então nós passamos a servir a Cristo. Nós entendemos que existe uma verdade. A gente olha para quem está na Matrix, para quem está no mundo, e começa a entender por que eles estão tão cegos, por que eles estão tão tomados. E uma frase naquele filme que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, que as pessoas que estão na Matrix, né, as pessoas que estão no pecado, eles estão tão certos do que eles estão fazendo é certo, do que eles estão fazendo é errado, eles estão tão enganados por Satanás, que eles vão lutar para se manter na Matrix, para se manter no pecado. Eles vão lutar contra você e eu, contra aquilo que Jesus estabeleceu, contra aquilo que Jesus já fez na cruz.
eles vão lutar com unhas e dentes para manter aquela realidade delas. E é por isso que dói tanto numa pessoa que vive no pecado, por exemplo, uma pessoa que vive na promiscuidade. Você então apresenta Jesus e você quer apresentar, aquilo ofende tanto aquelas pessoas. Algumas chegam até a ofender. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de serem ofendidos mesmo, diretamente por causa do Evangelho, né? Eu já tive essa oportunidade de falar do amor de Jesus e a pessoa me ofender particularmente. Mas não é uma ofensa contra mim ou contra os irmãos, é uma ofensa contra Cristo. Quando as pessoas são afrontadas contra o seu pecado, elas têm duas opções. Elas têm a opção de se agarrarem ao pecado ou de se libertarem. De escolherem, no caso do filme, a pílula, né? Escolher a pílula correta, Jesus Cristo, escolherem o caminho correto. Mas muitas vezes elas não vão escolher por Cristo, elas vão escolher por se manter nesse reino de Satanás. O reino do pecado, o reino das trevas, o reino onde elas podem viver de acordo com a sua própria vontade. E para quem é o reino, né? Vamos continuar aqui a nossa lição. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, licença. O que isso quer dizer? Vamos ler lá em Tiago 4,6. Eu deixei a nota aqui na apresentação. Na minha versão está dizendo o seguinte: Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, a realidade do reino dos céus é que ele não é para você que é soberbo, para você que é altivo, para você que acha que já é grande coisa, para você que acha que já tem tudo. E é por isso que é tão difícil. Jesus já falava que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque normalmente pessoas que têm muito intelecto, pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm muito, né? Têm muito poder, muita inteligência, muito conhecimento, muito dinheiro, elas acham que são autossuficientes. E esse é o perigo. Por isso que em Mateus 5,3 está dizendo que os pobres de espírito, eles são bem-aventurados, pessoas que entendem, que reconhecem que não são nada. Irmãos, é muito perigoso, nós que já somos salvos, você e eu, acharmos que por sermos salvos, nós somos especiais. Sim, de fato somos especiais para Deus, mas não porque nós somos melhores, porque temos um algo a mais, porque temos a grande revelação, mas porque é Deus em nós, é o Espírito Santo que habita em nós, nossos corações, é que nos torna especiais. Não porque sou eu, Bruno, ou você que está me vendo. É por causa de Cristo, é por causa dele. Bom, o reino de Deus, ele é para isso. Olha aqui diz Lucas 14:21. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Deus, Jesus Cristo, está deixando muito claro que o reino de Deus é para pessoas que entendem que precisam dele, que entendem a necessidade de viver uma vida de piedade, de humildade, que a partir do momento que nós damos um passo em direção então à soberba, à altivez, ao egoísmo, nós estamos muito próximos do pecado de Satanás. Pecado de nos sentirmos maiores, de queremos ser maiores do que Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. Então, independente do que o irmão ou a irmã esteja fazendo, em termos de trabalho, em termos da obra de Deus, precisamos tomar cuidado. Eu tenho certeza que eu não preciso aqui citar exemplos. Os irmãos devem conhecer inúmeros exemplos de pessoas que serviam a Jesus, pessoas que eram salvas, ou que pareciam ser salvas, né? Eu não vou entrar no mérito de perda ou não da salvação, tá bom? Mas pastores, grandes líderes que caíram e a queda foi grande. Pessoas que então achavam que eram suficientes,
que achavam que tinham tudo e que caíram, não é? Pessoas que se perderam no caminho do seu ministério, pessoas que eram tão abençoadas no começo e hoje você vê falando muita bobeira, entrando em discussões que não edificam, dando mau testemunho. Então precisamos tomar cuidado. Nós também estamos sujeitos a isso, tá bom? O que mais que a nossa lição vai dizer? Bem-aventurado aqueles que no mais profundo de sua carência espiritual acolhem a promessa do reino de Deus. São pessoas comuns, gente certamente presente na multidão em torno dos discípulos, pessoas oprimidas, enfermas, abandonadas, usurpadas de seus direitos, fragilizadas. Jesus diz que é sobre essa gente que veio o reino de Deus. Então nós precisamos entender isso. Que isso não quer dizer que para você ser salvo, irmão, e eu vou falar isso de forma muito clara, que você precisa ter uma história triste, tá bom? Não quer dizer que se você não teve uma história triste de infância, se não passou necessidade, não passou fome, então você não vai ser salvo. Não, não é isso. Mas você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos sim pessoas fragilizadas pelo mundo, porque o mundo vai nos oprimir. Que nós somos sim pessoas que são carentes, que precisamos de Cristo com todas as nossas forças, tá bom? E as pessoas então que passam por dificuldade, pessoas que conseguem reconhecer, essa não chega a ser uma vantagem, mas pessoas que conseguem, que passaram por sofrimento, que passaram por uma tribulação, que se achegam a Cristo, elas conseguem compreender mais claramente a importância que Cristo tem do que nós que temos tudo, entre aspas, né? Nós que temos uma família, que nós temos um emprego. Essas pessoas então conseguem reconhecer mais facilmente e nós precisamos chegar nesse ponto também de compreender que Jesus veio para essas pessoas e que nós precisamos ter um espírito como dessas pessoas, um espírito humilde, tá bom? Aí a revista continua falando, são eles pobres em espírito que estão em marcha em direção ao reino, porque é essa, na verdade, sua única, legítima e suficiente felicidade. É isso que eu acabei de falar. Pessoas que não têm nada e só têm a Cristo. Cristo então passa a ser a solução para os seus problemas, passa a ser a resposta, passa a ser a sua única verdade. E nós, muitas vezes por termos recursos, nós confiamos nos nossos recursos, confiamos no nosso próprio conhecimento, ou confiamos na nossa própria força. Precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Bem-aventurados que temem diante da promessa do reino de Deus. Que tremem. Os seguidores de Jesus estão com os olhos abertos para os pobres e também estão conscientes de sua própria pobreza. Isto é, sabem que sua verdadeira riqueza está em marchar no reino de Deus. Mais uma vez eu repito, irmãos, a nossa riqueza, a nossa força é Jesus. É Ele que nos mantém de pé. A palavra vai dizer o seguinte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos sujeitos a falhas, nós somos homens, somos pessoas comuns, e a partir do momento que nós começamos a achar que nós somos importantes, que eu sou importante, eu corro risco. Corro risco de cometer o pecado, como eu disse lá atrás, da soberba, do orgulho. Eu preciso sempre me manter no espírito humilde. Eu preciso me considerar uma pessoa que não tem nada ainda. Mesmo conhecimento bíblico, né? Hoje eu sou um seminarista. Nós temos o pastor Linhares, uma pessoa que já é formada. Mas o conhecimento bíblico, irmãos, é inesgotável. Posso ler esses textos que nós estamos trabalhando hoje, eu posso ler ele amanhã e Deus vai me revelar uma coisa diferente. Eu posso ler ele daqui a uma semana, um mês, um ano, e Deus vai falar comigo de uma maneira diferente. Porque o conhecimento que tem na palavra ele é inesgotável. Então nós não podemos achar que nós somos a última bolacha do pacote, que eu sou essencial para o reino de Deus. Tá bom? Todos nós somos importantes, mas precisamos manter o nosso espírito humilde. Tá bom?
É interessante notar que os pobres em espírito são chamados bem-aventurados por Jesus, não porque estejam numa condição meritória, mas porque, apesar disso, e em meio à sua sempre deplorável condição, o reino dos céus lhe traz a redenção pela graça de Cristo. Então, é como eu falei, não é um mérito, tá bom? Não é um mérito nosso, o mérito é de Jesus. E nós precisamos manter o nosso espírito humilde. Tá? Reino dos céus. A gente vê aqui o leãozinho, tá? Com a coroa. De forma objetiva, podemos entender que o reino de Deus, o reino dos céus, é um governo soberano, dinâmico e escatológico de Deus. Então, como a gente já falou, Deus ele é soberano. O reino de Deus é um governo eterno de Deus e seu âmbito é universal e não limitado à nação judaica. Por quê? Porque os judeus, muitos deles acreditam então que é só para eles, não é mesmo? Que nós que somos os gentios, que fomos alcançados depois, então nós não teríamos direito, né? Algumas religiões então vão acreditar que é só o povo escolhido, tá bom? Mas não, é um reino universal. O reino era iminente e foi inaugurado por Jesus, estando perfeitamente associados à sua pessoa e missão. Jesus ele veio aqui para inaugurar o reino dele. E isso é muito claro para nós. O reino de Deus ele começa aqui na terra. Talvez você não tenha se familiarizado com esse termo ainda, você não tenha tido esse entendimento, mas você precisa entender, meu irmão, que o reino de Deus ele começa aqui na terra. Precisamos viver o reino de Deus a partir de agora, tá bom? O termo usado para reino de Deus é basileia, designa um governo ou domínio do qual Deus é soberano e governante. O Evangelho fala desse reino que não é humano, mas sim um governo de Deus sobre as pessoas. Então nós precisamos permitir que o Senhor ele governe as nossas vidas. Então se você não vive, se você aceitou Jesus, né, aceito Jesus hoje e amanhã eu volto a fazer tudo o que eu queria fazer, todas as minhas vontades, vivo uma vida egoísta, não me preocupo com aquilo que Deus quer fazer com a vida de outras pessoas, então sinto muito, mas você não está fazendo parte do reino de Deus. Bom, o reino de Deus ele começa hoje, começa agora, começou no dia que você aceitou Jesus. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E quando a gente lê essa passagem, né, de João 36, então a gente começa a entender mais claramente que o reino dos céus ele existe, ele é algo que nós iremos alcançar no futuro, assim como quando nós nos encontrarmos com Cristo, né? Mas o reino de Deus ele precisa também começar aqui. A gente vai ver lá na frente que é a luta do já e o ainda não, né? Já começou? Já começou. Ele começa a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Mas ainda não, porque nós só vamos provar do reino de Deus plenamente nos céus. Jesus começa então a pregar o reino dos céus e o cenário de governo de Satanás sobre os seres humanos começa a mudar. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos essa opção, né? As pessoas que viveram antes de Cristo, elas não tinham opção de aceitar Jesus como seu único salvador, porque ele ainda não tinha vindo, não tinha a opção do Espírito Santo. Mas quando Jesus declara que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, é isso que ele quer inaugurar. Ele quer dizer para mim e para você que o reino de Deus, o reino dele já começou. Ele está dizendo que alguém maior que o inimigo estava presente, restaurando o reinado de Deus na terra. Esta é uma boa notícia. O significado da palavra evangelho, né, as boas novas, era que o rei chegou e um novo tempo começou a se estabelecer sobre o reinado dele. Então o reinado de Deus ele já está sendo estabelecido. Ele já começou a ser estabelecido, tá bom? Ó, o já e o ainda não do reino. John Stott, vou coladinho aqui, ó. John Stott ajuda na compreensão temporal do reino de Deus pregado por Cristo. Segundo ele, no Novo Testamento, há uma perspectiva de que nós estamos vivendo os tempos intermediários. Então nós estamos vivendo o tempo antes de chegar ao reino completo, né? A plenitude do tempo, tá bom? Entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
entre o que foi feito e o que resta por fazer, entre a realidade presente e o destino futuro, entre o reino que veio e o reino que virá. Em resumo, entre o já, que é a instauração do reino, e o ainda não, que é a consumação do reino. Então o reino de Deus ele já iniciou, nós já tivemos essa instauração por meio de Cristo, já podemos viver como salvos, como parte deste reino, mas ele ainda não foi consumado, tá bom? Vai ser consumado quando nós formos para junto dele na glória. Vou ter essa imagem aí para os irmãos, mas é porque existe sim de fato uma disputa, não que o inimigo ele esteja em pé de guerra, né? Às vezes as pessoas confundem, então acham que aos 45 do segundo tempo, bola na trave, aí Jesus vai conseguir vencer o inimigo. Não. Jesus é infinitamente superior. Se você ler no Apocalipse, vai ver que quando é para prender Satanás, Jesus então vai mandar um anjo apenas, entendeu? Então Deus ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Mas então que disputa é essa que essa imagem está querendo mostrar para vocês? É uma disputa pela sua, né, e pela minha alma. Essa disputa ela acaba dependendo muito de nós. Dependendo muito de nós nos rendermos aquilo que Cristo quer fazer nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa entender isso. Que o inimigo ele não tem autoridades que possa, pelo contrário, a autoridade é de Deus. Ele só consegue fazer alguma coisa se Cristo der permissão a ele. A questão é, será que você está dando legalidade para ele? Será que você está dando mais legalidade para o inimigo do que para Cristo? Isso é perigoso. Porque se você dá muita legalidade para o inimigo, né, se você está permitindo que ele conduza a sua vida, você está atuando por qual reino? Não é mesmo? Por qual reino você então tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido pelo reino dos céus, o reino de Cristo, ou pelo reino de Satanás? É uma coisa a se pensar. Com a vida do Senhor Jesus, as opções de governo existem e são diametralmente opostas. No Novo Testamento, esses dois tipos de governo estão identificados como Império das Trevas e Reino de Deus. Então existem dois governos bem distintos, não é mesmo? Não existe o muro. As pessoas têm uma ilustração muito interessante que um homem tem um sonho, e no meio do sonho ele está em cima de um muro. E de um lado existem anjos e do outro lado demônios. E quando ele olha para o lado onde tem os anjos de Deus, os anjos estão pedindo para ele, vem aqui, vem para o nosso lado, Jesus é salvação, vem para o reino de Deus. E quando ele olha para o outro lado, o diabo está quietinho. E aí ele acha aquilo curioso, né? E pergunta, mas vocês não vão pedir para eu vir para o lado de vocês, não? Vocês vão tentar me puxar para o lado de vocês? E aí os demônios respondem, não, é porque o muro é nosso, né? O muro já é nosso. Se você está em cima do muro, meu irmão, você está militando o exército errado. Está na hora de você se posicionar e você escolher fazer parte do exército de Cristo. Isso é claramente revelado quando o apóstolo Paulo declara que o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, 12 e 13. Então, quando você aceita Cristo, você é alistado pelo exército de Jesus, você passa a ser filho, co-herdeiro com Cristo, fazer jus, né? Ter direito à herança de filho. E mais importante do que isso, você é salvo e passa a fazer parte de um novo reino. Você abandona aquele reino das trevas, você abandona aquele caminho que você estava trilhando e você precisa trilhar um novo caminho. Chega de ficar em cima do muro, tá bom? O reino de Jesus Cristo é o governo de Deus aceito individualmente pelo ser humano. Aquilo que eu falei. Satanás tem a mesma força que Cristo? Não. Ele tem a mesma autoridade que Cristo? Não. Mas em relação à sua vida, ele tem a mesma autoridade que Cristo? Se você permitir, tem. Ele tem o mesmo poder que Cristo sobre a sua vida? Se você permitir, ele tem. Somos nós que damos liberdade, somos nós que damos legalidade para o diabo. Quando nós nos rendemos a Cristo, a palavra vai dizer o quê? Que aquele que é de Deus, né, o maligno não toca.
Será que então temos sido tão atacados, né? Temos sido tocados pelo maligno? Então por que nós temos deixado brecha? Temos falhado na nossa vida de oração, na nossa vida de entrega, na nossa vida de busca da palavra, tá bom? Precisamos aceitar esse governo individualmente, tá bom? Pelo ser humano, precisamos nos arrepender desse estado de rebeldia, deixar de ser rebelde, começar a seguir tudo aquilo as diretrizes que Deus já deixou por intermédio da sua palavra, tá bom? Nos submeter à vontade do Criador, porque então quando nós somos resgatados, passamos a fazer parte do reino de Deus, então nós temos essa possibilidade de submeter a nossa vontade à vontade original, que é a vontade que o Senhor ele nos criou para adorá-lo, nos criou para servi-lo, e a nossa rebeldia nos fez trilhar por outro caminho, oposto. Seu governo é exercido na luz, com justiça, santidade e amor. O governo sempre reflete o caráter do governante. Então, por que o ímpio rouba? Por que mata? Por que mente? Por que adultera? O caráter do seu governante. Se você ainda é uma pessoa que fofoca, que mente, que tem muitos... não é que nós não seremos tentados, tá, irmãos? Mas se você é uma pessoa que constantemente cai nos seus pecados, você está se permitindo governar por outro senhor. Tá bom? Nós precisamos refletir o caráter do nosso governante, que é Cristo. Precisamos buscar sermos mais parecidos com Ele. Ou vai dizer que quem tem filho, o seu filho não parece com o pai, com os pais? Acaba criando hábitos similares, acaba não fazendo coisas que vocês como pais fazem? Então, se você não é a cópia do seu pai, quem é seu pai? Não é? Quem tem te governado? Precisamos mudar as nossas ações, tá? Nesse caso, Jesus Cristo quem governa com autoridade, que surge de sua morte e de sua ressurreição, pelas quais revelou o amor e a justiça de Deus. E ele foi dado a toda a autoridade nos céus e na terra. Ora, se Jesus, então, ele ressuscitou, se ele nos deu exemplo de entrega, de sacrifício, então nós precisamos refletir esse exemplo na nossa vida, sermos pessoas que de fato vivem aquilo que Deus quer, que vivem os planos de Deus, que estão dispostos a sacrificar da sua própria vida, tá bom? Que aí entra já estamos caminhando para o final, o reino em ação, né? Porque o reino de Deus, ele nós não fomos salvos então para se tornar crente 3S, né? O salvo sentado satisfeito, não é isso. Nós somos salvos, estamos satisfeitos, sim, por aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, mas nós não vamos ficar sentados, tá bom? Nós temos que entrar em ação mesmo, tá? O joinha aqui, ó, cheio de amor, tá? Trabalhar em prol de Cristo e fazer a obra. O Senhor Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, o Senhor ele veio para fazer a obra, para desfazer os planos, né, do inimigo, para salvar, salvação, libertação, cura, são ações contra as obras do inimigo, contra o seu reino. Essas obras confirmam a realidade do Evangelho, da proclamação da presença do reino de Deus. Então nós precisamos entender isso. Quais têm sido as nossas obras? Nossas obras têm ido de encontro, né? Têm confrontado o pecado? Será que nós temos confrontado as obras do inimigo ou não? Temos sido passivos, coniventes com aquilo que o diabo já tem feito? Nós precisamos lutar em prol de libertar outras pessoas, porque agora você se tornou liberto. Você é a chave, você é o instrumento que Deus quer usar para fazer as boas obras, tá bom? Somente quando o Senhor Jesus voltar, depois que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, o reino estará completo. Então nós precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, né? A nossa missão é muito clara. O Senhor ele nos chamou para trabalhar, para arregaçar as mangas e trabalhar, tá bom? Cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés.
E qual é o nosso papel nessa história aí, né? Cristo, então, ele veio, ele nos salvou, nos resgatou, e ele quer que nós avancemos em prol do seu reino. Não é mesmo? Nós precisamos levar o reino de Deus para outras pessoas. Precisamos fazer com que o reino de Deus atue aqui na terra. A nossa vida precisa ser um reflexo, né, do caráter de Cristo, do nosso governante. E a nossa vida precisa ser um símbolo do reino de Deus. Precisamos viver de acordo com as normas, as diretrizes, precisamos viver como Cristo quer que nós vivamos. Precisamos levar o evangelho de amor para outras pessoas, mas precisamos mostrar do seu amor e da sua justiça, tá bom? Até então nós já podemos viver neste mundo, nesta vida, como cidadãos do reino de Deus. Podemos proclamar e presenciar a manifestação do seu poder e aqui provar os poderes da era que há de vir e ver o reino de Deus vindo com poder. Então é o que eu acabei de falar. Então, como nós somos cidadãos do reino de Deus, a nossa linguagem tem que ser diferente. Tá bom? Quando você vai para os Estados Unidos, eles não falam o português, não é mesmo? Se você for para a Espanha, eles vão falar o espanhol. Na Itália, italiano. Qual é o nosso idioma? O nosso idioma é o idioma do reino. Nós não falamos palavras torpes, não falamos de bobeira, não falamos palavrão, tá bom? E a nossa linguagem, ela é temperada com a palavra de Cristo. Nós falamos aquilo que Deus coloca em nossos corações. A boca fala do que está cheio o seu coração. Se o seu coração for cheio de Cristo, você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Mas se você não se permite encher pela palavra, então a sua boca vai falar de coisas que não agradam a Deus, tá bom? Podemos orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6,10. E presenciar a manifestação do poder e da presença do seu reino, revelando por meio de salvações, libertações, curas e sinais miraculosos. Tá bom, gente? Então, continuando. Acho que eu configurei aqui, só um minutinho. Aí. Para terminar, tá, gente? É o finalzinho já, porque a nossa lição ela sempre traz o compartilhar, não é mesmo? Como a gente está nesse período de pandemia, né, de cultos à distância, então o irmão pode estar compartilhando aqui no canal mesmo no YouTube, compartilhando do que nós temos aí, a gente pode estar debatendo no chat, tá bom? Do próprio YouTube ali nos comentários, ó. Você se identifica de alguma forma com os convidados do grande banquete oferecido por Jesus? Você estava entre os mancos, cegos e aleijados? Como você ficou sabendo desse banquete? Qual foi sua reação a ele? Né? Aí, se você não quiser compartilhar com a gente, compartilhe aí com seus familiares, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, tá bom? Compartilhe com seus colegas algumas das evidências da chegada do reino na sua vida. Então, o reino de Deus, como ele chegou na sua vida, né? Como ele se manifestou para você. E eu deixei em vermelho aqui o 3 porque eu acho muito interessante isso. A partir da perspectiva de que há dois reinos em ação no mundo, é possível pensar em um território neutro? Isso é difícil, hein, gente? Difícil. Porque como é que eu vou ser neutro quanto... Eu acabei de falar para vocês a ilustração do muro. Como é que eu vou ser ser neutro em relação ao reino das trevas ou da luz? Não tem como. Não tem como. E muitas pessoas... E é o tipo de coisa que, como comentei lá atrás, vocês conhecem, eu não preciso citar exemplos, vocês conhecem exemplos, eu conheço exemplos de pessoas que tentam agradar dois senhores, pessoas que estão divididas, que não se posicionam, que têm oportunidade de falar da palavra e não se posicionam, preferem ficar em cima do muro, preferem ter uma atuação neutra. Isso é perigoso, essa perspectiva não é para nós, tá bom, gente? Pense e faça um comentário sobre algumas evidências da chegada do reino no mundo. Vocês conseguem perceber? Será que o Covid, então, já é um sinal do final dos tempos? É o sinal da chegada do reino de Deus? Há quem diga que sim. Reflita também sobre realidades em relação às quais o reino parece estar muito distante. Porque, irmãos, vamos ser bem claros aqui. Exemplos nas mais diversas esferas: social, relacional, política, ecológica, espiritual. Irmãos, tem muita gente aí que para ela o reino de Deus está longe, viu? Muito longe.
A nossa realidade, eu não sei qual é a realidade do irmão, mas às vezes a nossa realidade é muito fácil. Mas se você certamente chegar para uma pessoa que está passando por uma realidade difícil, uma pessoa que passou por abusos, maltratos, e chegar falando do reino de Deus, provavelmente ela vai te perguntar: onde é que estava esse reino? Quando eu estava sendo abusada? Quando eu estava passando por maus tratos? Quando eu passei fome? Existem pessoas que têm mágoas profundas. Nós sabemos, você e eu sabemos que é o pecado. É o pecado que traz tanta dor, tanto sofrimento, tanta desgraça para o mundo, mas existem pessoas que não sabem. Então nós precisamos refletir sobre isso, refletir em abordagens melhores, em como nós vamos abordar, como vamos chegar. Isso vai estar aqui mais para frente. Ó. Pense, ore e reflita sobre alguma realidade com a qual você convive em que as pessoas ainda não foram alcançadas pelo reino de Deus. Talvez as boas novas lhe pareçam uma fábula ou conto de fadas. É o que eu acabei de falar. Você chega para uma pessoa que está passando necessidade, que passou por uma situação muito complicada, que perdeu um ente querido, uma pessoa que amava muito, e para ela o reino de Deus é... Eu já ouvi tinha uma amiga que ela falava que é a história da carochinha, né? Conto de fadas. Será que as pessoas que... Conhecemos pessoas com essa perspectiva, né? Perspectiva de não acreditar mesmo, de incredulidade total, né? Os ateus, por exemplo, são pessoas que provavelmente passaram por algum trauma, né? Alguma experiência ruim, e para eles é conto de fadas. Dificilmente eles vão acreditar no Senhor sem uma estratégia muito clara. Não adianta a gente chegar e falar: olha, Jesus te ama. E ele vai falar assim: Jesus, eu não acredito em Jesus. Né? Uma pessoa, como eu falei, que passou por uma situação muito complicada, talvez você vai falar de Jesus e a pessoa vai rir da sua cara. Não é mesmo? Então a gente precisa pensar em estratégia. Como vamos falar do amor de Deus para essas pessoas, né? E por último, o viver. Irmãos, peça ao Espírito de Deus que lhe dê uma estratégia para que você se aproxime dessas pessoas. Não é mesmo? Para que você mostre para essas pessoas que existe um rei. Esse rei também é pai. Esse rei ama. Ele quer cuidar, ele quer acolher, ele quer cuidar dessas pessoas. Bom, precisamos de estratégias para mostrar o amor de Deus para essas pessoas, para mostrar que esse reino que é muito presente no nosso coração, que é muito presente na nossa vida, que já iniciou, que já nos permite participar, presenciar da glória de Deus, muitas vezes, que nos traz paz, que nos traz felicidade. Esse reino precisa alcançar outras pessoas. Essa é a realidade. Ele não pode permanecer aqui com a gente e só com a gente. Nós precisamos buscar algo a mais, algo diferente. Precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas, tá bom? Então esse é o meu pedido para você. Eu que vou estar orando pela sua vida e pela minha vida também, né? Que nós possamos estar encontrando estratégias. Essa é a verdade. Estratégias de fazer com que o reino de Deus avance. Como é que nós vamos avançar o reino de Deus, não é mesmo? Quais são as estratégias que nós vamos estar utilizando para alcançar essas pessoas que parecem tão distantes dessa realidade de reino, né? Que o Senhor Deus ele possa estar falando nos nossos corações, que esse estudo tenha sido uma maneira de conscientizar, né, os irmãos que nós precisamos estudar mais sobre o reino de Deus, que nós precisamos estudar mais a palavra, mas que nós precisamos fazer com que esse reino de Deus ele encontre essas pessoas, que essas pessoas sejam encontradas, que elas venham fazer parte do reino de Deus junto com a gente. Bom, esse é o meu pedido, essa é a minha oração para essa semana, que Deus possa estar abençoando os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos aprender cada dia mais sobre Deus. Amém? Fica com Deus aí, todo mundo.